Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde a todos. Sempre aqui é um prazer vir fazer esse programa Plantão Médico para levar a vocês aquilo que nós achamos mais interessante para que as pessoas aproveitem, de certa forma, aquilo que é veiculado aqui no seu dia a dia. E eu achei interessante que a gente falasse um pouco sobre febre, porque isso causa um certo mal-estar quando vem aquela febre. As mães, os pais ficam preocupados, que febre será essa? Será uma doença grave? E afinal, qual é o primeiro procedimento? Como abordar uma febre? Então nós trouxemos esse assunto aqui para que as pessoas tenham uma orientação, né, sobre como deve proceder nesses casos. A febre, a gente sabe que é um dos sintomas mais frequentes na prática médica, né? É daquilo que a gente, no consultório, a gente vê com muita frequência, todo dia aparece um paciente com febre provocada por alguma doença. Pode ser um sinal de doença banal, né? Por exemplo, um resfriado, uma gripe, uma virose simples, ou pode ser uma doença grave, potencialmente fatal. A gente tem febre, por exemplo, causada, por septicemia meningocócica, que é uma situação extremamente grave, podendo ser até fatal. Portanto, aqui a gente tem que dar muita atenção a uma febre, desde que a pessoa não tenha, assim, rapidamente debelado aquela febre, vá ao médico para saber o que é. Para medir a temperatura, é necessário que o termômetro seja mantido no local, né? Por exemplo, a temperatura axilar, até tocar o alarme, né? Hoje os termômetros têm alarme, então tocou o alarme e está ali. Mas se o termômetro ainda é daquele antigo, de mercúrio, tem que esperar pelo menos uns 2, 3 minutos, que é o tempo suficiente para o mercúrio subir até o limite, né? O termômetro digital hoje, ele dá o alarme e a pessoa sabe perfeitamente que aquele momento ali a febre foi medida com segurança. Nós temos outros termômetros também, tem aqueles termômetros à distância, né? Que a pessoa chega e coloca a distância em direção, por exemplo, à região frontal, e ele dá a febre ali, mostrando rapidamente quanto é que a temperatura daquela pessoa. Isso foi muito usado nos aeroportos, né? Durante a Covid, né? Chegava e cada um era monitorado com esses aparelhos à distância, né? Mas o que é mais comum mesmo é esse termômetro que a gente usa, que ele tem um alarme e apita na hora certa. Na grande maioria dos casos, a febre desaparece sem tratamento específico, não deixando sequela. Então, geralmente, 2, 3 dias, né? Se a febre passou de 2, 3 dias, a gente começa a preocupar. Aliás, a gente tem que preocupar até febre no primeiro dia. Eu falei que sobre febre maculosa, se você deixar passar 3 dias, talvez não vai ter mais como tratar. A pessoa corre um risco grande de morrer. Então, febre tem que ser avaliada pelo médico. Mas uma febre, geralmente, de gripe, com 2, 3 dias, ela passa. Geralmente passa, né? Mas sempre é um sinal de alerta, né? Ela não pode ser mascarada, às vezes, com o uso de antitermo. Muitas vezes a pessoa, às vezes, está com a dor abdominal e febre. Aí eu vou tomar, ou está com meningismo, né? A cabeça doendo e a nuca enrijecida, ele vai tomar remédio para febre? Não, ele vai ao médico. E se essa febre for, por exemplo, uma apendicite, ele está mascarando uma doença. Se for uma meningite, ele está mascarando uma doença. Se for, por exemplo, uma febre maculosa, como eu falei há pouco, ele está mascarando a doença. Então tem que considerar a febre sempre com o potencial de doença grave, né? Agora, evidentemente que a grande maioria de febre não representa gravidade para o paciente. Por outro lado, há momentos em que a febre tem que ser controlada, principalmente em crianças menores de 5 anos de idade predispostas a convulsões. Então tem crianças que têm convulsão com febre alta. Quando a febre chega ali na 39,5, 40 graus, a criança pode dar uma convulsão. Nesses casos, a mãe já sabe que ela é predisposta à convulsão, então é preciso tratar da febre rapidamente, baixar aquela febre. Então, principalmente dessas
crianças predispostas a convulsões. Bom, continuando, nós temos que não se deve dar antitérmicos em horários fixos, né? Tem gente que fica dando antitérmico assim, de hora marcada, não. A gente deve dar antitérmico quando vier a febre. Então veio a febre, né? Dá o antitérmico. A febre superior a 37,5 até 37,4, você não precisa dar remédio nenhum. Observar, né? Se for uma criança, tirar os agasalhos, deixar a criança com roupinha leve, pronto. Agora a febre ultrapassou 37,5, já começa a precisar de antitérmico, né? É evidente que não basta tratar a febre somente. É necessário conhecer a etiologia do processo, igual eu falei há pouco, né? O que provocou essa febre? Foi uma gripe? Foi um resfriado? Vamos procurar saber o que é. Para promover a perda de calor, são recomendados, como eu disse aqui, roupas leves, roupas finas, leves, brancas, né? Ambientes arejados, onde tenha ventilação, né? Aumento da oferta de líquido. Sempre quando uma pessoa está com febre, ela sua muito, ela transpira muito, ela respira mais rápido, então perde muito líquido, tanto pelo suor quanto pela respiração. Então é preciso hidratar a criança, né? Se for uma criança, então, que tem mais tendência à desidratação, ou então um idoso, é preciso hidratar o idoso ou a criança. Então pode ser usado também banhos ou compressas mornas, principalmente em crianças predispostas a convulsões. Então a gente põe não precisa pôr água gelada não, uma água fria, mais fria do que o corpo da criança. A gente não usa mais gelo e álcool de jeito nenhum, não é mais recomendado. O gelo leva a uma vasoconstrição e diminui a perda de calor, e o álcool pode ser absorvido por inalação. A gente não usa mais pôr gelo para baixar a febre, né? E também o álcool, porque a pessoa pode inalar o álcool e complicar o quadro que às vezes esteja em curso, né? A aspirina, o acetaminofeno, que é o Tilenol, né? Tem eficácia, paracetamol, tem eficácia analgésica antitérmica equivalente, né? É evidente que a gente tem aí a dipirona, que é a droga antitérmica mais eficaz, com início de ação mais rápida. Quando a gente precisa baixar uma febre rapidamente, o que a gente pensa é na dipirona. Pode ser oral, pode ser injetável, mas é o que tem efeito mais imediato, é o que baixa a febre com mais rapidez, né? Aspirina pode causar distúrbios gástricos, né? E até hemorragia de estômago, e deve ser prescrito somente pelo médico. Porque tem pessoas, por exemplo, que tem gastrite, tem úlcera, não pode tomar aspirina, né? Às vezes, aspirina na gripe também para crianças pode dar uma síndrome grave, né? Que a gente também deve evitar, às vezes, dessas gripes simples, dar aspirina para a criança, né? Também o acetaminofeno, que é o paracetamol, apresenta baixa incidência de efeitos colaterais quando usado nas doses corretas. É lógico que se você usar, por exemplo, um paracetamol mais de 4 gramas por dia no adulto, é demais. Aí vai ter problema até hepático, né? Mas o paracetamol é muito seguro, inclusive para gestantes, para crianças, para idosos. É um remédio muito seguro. A dipirona é o antitérmico mais usado no Brasil. Isso é uma coisa que a gente sabe e a gente viu a necessidade, às vezes, de usar dipirona, né? Até injetável. O risco de agranulocitose, quer dizer, comprometer o sangue, dar anemia plástica, reações alérgicas, é muito pequeno em nosso meio. Nos Estados Unidos, eles falam que a dipirona pode levar a granulocitose e lá ela não é nem liberada. Mas aqui no país, no nosso Brasil, não existe praticamente prejuízo no sangue descendo nos leucócitos, descendo as plaquetas, trazendo problema de anemia plástica com dipirona. Então a dipirona aqui para nós não ocasiona esses efeitos colaterais graves. É fundamental a orientação médica em todo caso de febre persistente, principalmente quando o paciente apresenta piora do seu estado geral. Então, se o paciente, a febre não melhora, o estado geral vai piorando, ele vai deteriorando, vai ficando cada vez mais frágil, um paciente que vai ficando confuso, a febre não se sabe ainda, é lógico que não espera ficar pior, não. Teve dúvida? Vá ao médico. Febre é simples, é um sinal muito interessante, porque demonstra a presença que o organismo foi agredido, é uma resposta que a pessoa tem que ter quanto às agressões de doença infecciosa, então é um sinal de alerta. Então, teve febre,
Tem dúvida? Vá ao médico para saber o que é. Então, sobre febre, era isso que eu tinha para o programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.